O planeta Saturno é o sexto planeta mais distante do Sol, e ele se encontra 9,6 vezes mais distante do Sol que a Terra. Falar de Saturno e não falar dos seus anéis é o mesmo que falar da Antártida e não falar sobre os seus graciosos pinguins. O planeta carinhosamente chamado de Senhor dos Anéis, é o segundo maior planeta do Sistema Solar e também o segundo planeta em quantidade de luas orbitando. Ele é o mais distante dos 5 planetas facilmente visíveis a olho nu da Terra, e apresenta uma coloração de luz brilhante e amarelada. Essas e outras curiosidades você vai conhecer aqui, nesse vídeo da série Planetas do Sistema Solar. Planetas do Sistema Solar. O planeta Saturno. Juntamente a Júpiter, Saturno é um gigante gasoso composto predominantemente de hidrogênio e hélio, e isso faz com que falte-lhe uma superfície definida, embora seja provável que tenha um núcleo sólido. Em seu diâmetro médio, ele é pouco mais de 8% menor que Júpiter, mas é pouco mais de 9 vezes maior que a Terra. Se todos os 4 planetas rochosos do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, fossem colocados um ao lado do outro, seriam necessárias quase 4 repetições dessa sequência para que fosse coberta uma ponta a outra de seu diâmetro médio. Sua massa é 95 vezes a massa da Terra, e o volume que ele ocupa é quase 84 vezes maior que o volume da Terra. Como os 4 planetas gigantes não têm superfície sólida em suas camadas externas, por convenção os valores para o raio e a gravidade desses planetas são calculados no nível em que um bar de pressão atmosférica é exercida. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Saturno seria tão grande quanto uma bola de vôlei. Reparem nessa comparação, o quanto os planetas menores do Sistema Solar são pequenos perto de Saturno e de Júpiter. Pelo menos 83 luas orbitam Saturno, conforme o levantamento oficial até janeiro de 2023, das quais 53 são oficialmente nomeadas. Isso não inclui as centenas de luas em seus anéis. Titã, a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar, é maior que o planeta Mercúrio e é a única lua do Sistema Solar a ter uma atmosfera substancial. Titã também concentra 90% de toda a massa das demais luas e de todos os objetos dos anéis de Saturno, e é o único objeto conhecido por enquanto no universo, além da Terra, em que foram encontradas evidências claras de líquido na superfície. A segunda maior lua de Saturno, Rhea, é bem menor que a lua Titã, e 14 de outras luas têm diâmetros entre 10 e 50 km, enquanto a quantidade de luas restantes tem menos de 10 km de diâmetro. A lua Encélados tem sido frequentemente considerada como um habitat potencial para a vida microbiana, mesmo apesar de pequena, com apenas 500 km de diâmetro e cerca de 1/10 do tamanho da lua Titã. Ela é coberta principalmente por gelo fresco e limpo. Em 2014, a NASA informou que a sonda Cassini encontrou evidências de um grande oceano subsuperficial de água líquida no Polo Sul, com uma espessura de cerca de 10 km. A Cassini também descobriu plumas ricas em água saindo da região polar sul, sendo expelidas como se fossem geysers, lançando jatos de vapor de água, hidrogênio molecular, outros voláteis e materiais sólidos, incluindo cristais de cloreto de sódio e partículas de gelo no espaço. A Cassini realizou análises químicas das plumas de Encélados, encontrando evidências de atividade hidrotérmica, possivelmente conduzindo uma química complexa. Pesquisas em andamento sobre os dados da Cassini sugerem que o ambiente hidrotérmico de Encélados pode ser habitável para alguns dos micro-organismos das fontes hidrotermais da Terra, e que o metano encontrado nas plumas pode ser produzido por tais organismos. A órbita de Saturno tem uma excentricidade de 0,0565, e a distância média entre Saturno e o Sol, ou seja, o semeixo maior de sua órbita, é de mais de 1,4 bilhões de quilômetros, e isso confere um periélio de aproximadamente 1,350 bilhão de quilômetros, enquanto o afélio se encontra a pouco mais de 1,5 bilhão de quilômetros de distância do Sol. A essa distância do Sol, e atendendo à terceira lei de Kepler do movimento planetário, Saturno demora em torno de 29 anos e meio para completar uma volta em torno do Sol. Agora vocês podem ver nesse simulador em escala de tempo, o quanto Saturno é lento em relação à translação da Terra e também do seu vizinho, o gigante Júpiter, pois como sabemos pela terceira lei de Kepler,
Quanto mais longe de sua estrela, mais tempo o planeta leva para realizar uma volta completa em torno dela. Enquanto a Terra completa quase 30 voltas em torno do Sol, Saturno só completa uma volta. A duração do seu dia, ou seja, seu período de rotação, era muito difícil de determinar. Os movimentos das nuvens em sua massiva atmosfera superior traçam uma variedade de períodos, que são tão curtos quanto cerca de 10 horas e 10 minutos perto do Equador e aumentam com alguma oscilação para cerca de 30 minutos a mais em latitudes superiores. Os cientistas tentaram determinar o período de rotação do interior profundo de Saturno a partir do seu campo magnético. No entanto, a medição direta da rotação do campo foi difícil porque o campo é altamente simétrico em torno do eixo de rotação. Somente quando a Cassini voou dentro dos anéis de Saturno em suas órbitas finais, o período de rotação foi medido com precisão, e ele vale 10 horas 33 minutos e 38 segundos. Essa rotação de Saturno faz com que ele tenha a forma de um esferoide achatado, isto é achatado nos polos e inchado no Equador. Seus raios equatoriais e polares diferem em quase 10%. São 60.268 km contra 54.364 km. Embora Saturno gire um pouco mais devagar que Júpiter, ele é mais achatado porque sua aceleração rotacional cancela uma fração maior da rotação do planeta. Devido ao seu achatamento considerável, a gravidade superficial nos polos de Saturno é bem maior que a gravidade na sua linha do Equador, sendo a gravidade no Equador do planeta muito próxima à gravidade superficial do planeta Terra. Assim teremos na linha do Equador saturnino uma gravidade de 10,44 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra, a gravidade superficial de nosso planeta é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Já nos polos, a gravidade é quase 25% maior que no Equador, e vale 12,83 metros por segundo ao quadrado. As diferenças de tempo entre os períodos de rotação das nuvens de Saturno e de seu interior foram usadas para estimar as velocidades do vento na sua atmosfera. A superfície que é vista através de telescópios e em imagens de naves espaciais é na verdade um complexo de camadas de nuvens decoradas por muitas características de pequena escala, como manchas vermelhas, marrons e brancas, bandas, redemoinhos e vórtices, que variam em um período de tempo bastante curto. A atmosfera externa de Saturno contém 96,3% de hidrogênio molecular e 3,25% de hélio, além de metano, amônia entre outros em proporções bem menores. Saturno tem uma tonalidade amarela pálida devido ao gelo dos cristais de amônia em sua atmosfera superior. A atmosfera externa é geralmente suave e sem contraste, embora características de longa duração possam aparecer. A velocidade do vento em Saturno pode chegar a 1.800 km por hora, maior do que em Júpiter, mas não tão alta quanto em Netuno. A composição das nuvens varia com a profundidade e o aumento da pressão. Nas camadas superiores de nuvens, a temperatura oscila entre -170 graus Celsius e -110 graus Celsius. Em 1990, o telescópio espacial Hubble registrou uma enorme nuvem branca em Saturno que não estava presente durante os encontros da Voyager na década de 1980, e em 1994 outra tempestade menor foi observada. A tempestade de 1990 foi um exemplo de uma grande mancha branca, um fenômeno único, mas de curta duração, que ocorre uma vez a cada ano saturniano, aproximadamente a cada 30 anos terrestres, na época do solstício de verão do hemisfério norte. Como Saturno não tem superfície, seus ventos devem ser medidos em relação a algum outro referencial. Tal como acontece com Júpiter, os ventos são medidos em relação à rotação do campo magnético de Saturno. Um padrão hexagonal persistente em torno do vórtice polar norte na atmosfera foi observado pela primeira vez nas imagens da Voyager. Os lados do hexágono têm cerca de 14.500 km de comprimento, o que é maior que o diâmetro da Terra. Essa estrutura gira acompanhando a rotação do planeta. Sua origem é uma questão de muita especulação. A maioria dos cientistas pensa que se trata de um padrão de ondas estacionárias em sua atmosfera. Saturno é o único planeta do Sistema Solar que é menos denso que a água. Embora o núcleo de Saturno seja consideravelmente mais denso que a água, a densidade específica média do planeta é 0,687 gramas por centímetro cúbico.
O interior de Saturno é provavelmente composto por um núcleo rochoso, rodeado por uma camada profunda de hidrogênio metálico, uma camada intermediária de hidrogênio líquido e hélio líquido e, finalmente, uma camada externa gasosa. Apesar de consistir principalmente de hidrogênio e hélio, a maior parte da massa de Saturno não está na fase gasosa, porque o hidrogênio se torna um líquido não ideal que é atingido em um raio contendo 99,9% da massa de Saturno. A temperatura, a pressão e a densidade dentro de Saturno aumentam constantemente em direção ao núcleo, o que faz com que o hidrogênio seja um metal nas camadas mais profundas. As medições dos anéis de Saturno sugerem um núcleo muito mais difuso com uma massa igual a cerca de 17 terras e um raio igual a cerca de 60% do raio total de Saturno, o que equivale ao dobro do diâmetro do planeta Terra. Saturno tem um interior quente, atingindo 11.700 graus Celsius em seu núcleo, e irradia 2,5 vezes mais energia para o espaço do que recebe do Sol. A característica mais notável do planeta é seu proeminente sistema de anéis, que é composto principalmente por partículas de gelo, com uma quantidade menor de detritos rochosos e poeira. Apesar de Saturno ter até o momento 83 luas reconhecidas, há evidências de dezenas a centenas de luas com diâmetros de 40 a 500 metros nos anéis de Saturno, que não são consideradas luas verdadeiras, mas sim parte integrante de seu sistema de anéis. Os anéis se estendem de 6.630 km a 120.700 km a partir do equador de Saturno e têm em média, aproximadamente, apenas 100 metros de espessura. Algumas das luas de Saturno, incluindo Pandora e Prometeu, atuam como luas pastoras para confinar os anéis e impedir que se espalhem. De fato, o próprio sistema de anéis pode ser considerado como uma miríade de minúsculas luas, variando de meras manchas de poeira a peças do tamanho de carros e casas, em suas próprias órbitas individuais ao redor de Saturno. Como os anéis dos outros planetas gigantes, os anéis principais de Saturno estão dentro do clássico limite de Roche, que nada mais é que a distância mínima que um objeto pode suportar, mantendo sua estrutura unicamente por sua própria gravidade numa órbita em torno de um corpo massivo de maior densidade, sem começar a desintegrar-se devido às forças de maré exercidas pela força gravitacional do objeto principal. Esta distância, que para o caso idealizado é de 2,44 raios de Saturno, representa a distância mais próxima a que uma lua bastante grande pode se aproximar do centro de seu pai planetário mais massivo antes de ser dilacerado pelas forças das marés. Por outro lado, corpos pequenos dentro do limite de Roche são impedidos pelas forças de maré de se agregarem em objetos maiores. Assim, pequenas luas com tamanhos na faixa de dezenas de quilômetros ou menos podem persistir indefinidamente dentro do limite de Roche. Uma consequência da grande inclinação axial de Saturno é que os anéis projetam sombras escuras no hemisfério de inverno, reduzindo ainda mais a fraca luz solar do inverno. Embora vistoso e proeminente, Saturno não detém o privilégio de ser o único planeta do Sistema Solar a ter um sistema de anéis. Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis, menos vistosos, mas presentes nesses planetas. Existem duas hipóteses principais sobre a origem dos anéis. Uma hipótese é que os anéis são remanescentes de uma lua destruída de Saturno. A segunda hipótese é que os anéis são remanescentes do material nebular original do qual Saturno foi formado. Além dos anéis principais, a uma distância de 12 milhões de quilômetros do planeta, 215 raios de Saturno, está o esparso anel de Febe. Febe, um dos satélites de Saturno, orbita dentro do anel, e acredita-se que seja a fonte do material que o compõe. A estrutura pode também ajudar a desvendar um enigma a respeito de outra lua, Jápetus, que tem um lado muito brilhante e outro escuro. Cientistas especulam que o material do superanel bombardeia Jápetus, colorindo de um tom escuro uma de suas faces. Saturno recebeu o nome do deus romano da riqueza e da agricultura e pai de Júpiter. Os romanos nomearam o sétimo dia da semana como sábado, em referência ao planeta Saturno, ou Saturni diz, que em latim significa dia de Saturno. Galileu Galilei, com seu telescópio primitivo em 1610, pensou incorretamente que os anéis de Saturno eram luas, como ele havia descoberto em Júpiter. Os anéis de Saturno exigem pelo menos um telescópio de 15 mm de diâmetro para serem observados, portanto,
não eram conhecidos até que Christian Huygens os ver em 1655 publicando a sua descoberta no ano seguinte. Acredita-se que uma corrente elétrica dentro da camada metálica de hidrogênio dê origem ao campo magnético planetário de Saturno, que é mais fraco que o da Terra, mas que tem um momento magnético 580 vezes maior que o nosso, devido ao tamanho maior de Saturno. A força do campo magnético de Saturno é de cerca de 1/20 do de Júpiter, e sua magnetosfera atinge uma distância de apenas 19 raios de Saturno, enquanto o de Júpiter atinge 11.370 vezes o seu raio. A magnetosfera interna de Saturno, como as magnetosferas da Terra e de Júpiter, aprisiona uma população estável de partículas carregadas altamente energéticas, principalmente prótons, viajando em trajetórias espirais ao longo das linhas do campo magnético. Essas partículas formam cinturões ao redor de Saturno semelhantes aos cinturões de Van Allen da Terra. A Pioneer 11 fez o primeiro sobrevoo de Saturno em setembro de 1979, quando passou a 20.000 quilômetros do topo das nuvens do planeta. Em novembro de 1980, a sonda Voyager 1 visitou o sistema de Saturno e enviou as primeiras imagens em alta resolução do planeta, seus anéis e satélites. Quase um ano depois, em agosto de 1981, a Voyager 2 continuou o estudo do sistema de Saturno. Mais imagens de perto das luas de Saturno foram adquiridas, bem como evidências de mudanças na atmosfera e nos anéis. A sonda espacial Cassini entrou em órbita ao redor de Saturno em julho de 2004. A passagem da Cassini pela maior lua de Saturno, Titã, capturou imagens de radar de grandes lagos e suas costas com numerosas ilhas e montanhas. Cerca de 2 toneladas da massa de Saturno vieram da Terra. A espaçonave Cassini foi intencionalmente vaporizada na atmosfera de Saturno em 2017. Os maiores avanços no conhecimento de Saturno, bem como da maioria dos outros planetas, vieram de sondas no espaço profundo. O ambiente de Saturno não é propício à vida como a conhecemos. As temperaturas, pressões e materiais que caracterizam este planeta são muito extremos e voláteis para os organismos se adaptarem. Embora o planeta Saturno seja um lugar improvável para os seres vivos se estabelecerem, o mesmo não é verdade para algumas de suas muitas luas. Satélites como Encélados e Titã, que abrigam oceanos internos, poderiam conter algum tipo de vida. Isso é um pouco do que sabemos sobre o gigante gasoso Saturno, o segundo maior planeta do Sistema Solar, e carinhosamente chamado de o Senhor dos Anéis. Por enquanto, precisamos aguardar até o ano de 2034, quando a sonda Dragonfly chegará à Lua Titã. Ela será lançada em 2026 e certamente nos presenteará com muitas belezas e informações. Ficamos por aqui. Não deixe de assistir ao próximo e último vídeo da série Os Planetas do Sistema Solar aqui no canal, onde falaremos sobre os planetas Urano e Netuno. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Obrigado.